Rapaz, amados, tudo bom? Vamos falar hoje sobre Adapá e Adão e Eva, certo? Vamos tratar um pouco sobre a história desses personagens, né? Tanto mitológico como personagens bíblicos, que seriam Adão e Eva. E vamos ver um pouquinho de história, né? Um pouquinho de arqueologia, o que a história tem a nos apresentar, tá? Com relação a esses personagens. É importante, salutar também informar, tá, que eu não somente vou tratar de um assunto científico, mas também vou falar um pouquinho sobre a fé. É muito importante ressaltar isso. Mas primeiro vamos tratar sobre um assunto científico, depois nós vamos tratar sobre o assunto da fé. Ok? E também quero incentivar você a que acompanhe esse canal, se inscrever, né? E também ativar o sininho. Eu tenho percebido que poucas pessoas têm ativado o sininho, e com isso o número de pessoas que recebem a notificação é muito pouco, tá? São pouquíssimas as pessoas, e com isso acaba que a gente tem que divulgar um pouco mais o nosso trabalho. Mas não tem problema, né? O sininho não vai sair daí, então você tem todo o tempo para poder ativar o sininho. Ok, então vamos lá, né? Vamos falar um pouco sobre Adão e Eva, vamos falar um pouco sobre Adapá e tantos outros, tá? Imagine você, se eu chego para você e falo assim, eu vi um OVNI, eu vi um ET, eu vi passando por cima de mim um disco voador, deu 3 piscadinhas e saiu voado. Se eu chego para você e falo isso, se você não é dado a crença de ETs e de OVNI, você vai dizer o quê? Que furado, esse cara tá doido, né? Que doideira é essa? Que OVNI o quê, rapaz? Você tá maluco? Você deve ter tomado uma feijoada aí e teve uma visagem. Comeu uma feijoada aí e teve uma visagem. Mas se eu chego para você e digo que vi um OVNI, né, por volta das 7h50 da noite do dia 25, né, de abril, aí vi uma outra pessoa e fala que também por volta de mais 7 horas da noite vi um OVNI naquele mesmo dia de abril. Aí vi uma terceira e fala, não, foi 7 e pouco, mas quase 8 horas. Aí vem uma outra e fala que também bate, ou seja, começa a encher de testemunhas. Aí você já começa a ficar preocupado. Bom, não é uma pessoa só. Das duas, uma. Ou eles viram alguma coisa que parecia ser, né, mas não era. Ou então realmente já começa a ficar plausível o relato. No mínimo, eu tenho que desconfiar de alguma coisa, mesmo que eu não acredite. Uns vão dizer que isso aí é demônio, outros vão dizer que isso daí é alguma entidade. Mas como é que pode várias pessoas terem o mesmo problema mental na mesma hora, em lugares diferentes, falando quase que o mesmo testemunho? Quando começa a ter testemunhos diferentes, começa a validar mais a proposta, né, da primeira, que era o quê? Que viu alguma coisa estranha no céu e que não é comum de se ver. Certo? Esse é o ponto principal. Com relação a Adão e a Eva, é a mesma coisa. Você vai pegar um povo, tá, que existia antes de Moisés escrever o livro de Gênesis, tá? Mas eles começam a contar não exatamente a mesma história. Existem algumas contradições consensuais, porém essas contradições pontuais que existem, elas acabam dando a entender que lá nos primórdios da humanidade existiu uma história que foi aceitável. Afinal de contas, todos acabam falando a mesma coisa, mesmo que cada um fale de uma forma diferente. Um pouco diferente do exemplo dos OVNIs que eu usei aqui, é que nós estamos trabalhando com cultura, com sociedade. Então, por exemplo, se eu creio
que OVNI existe, ao ver um objeto não identificado no céu, eu vou dizer que aquilo é um OVNI. Agora, se uma pessoa não é dada a crer e vê um objeto como esse, apesar de ele ver esse objeto, ele vai dizer que é alguma outra coisa, que ele não reconhece, e vai atribuir isso, né, a alguma luz desconhecida, alguma coisa desse tipo. Se é alguém que já trabalha mais com psicológico, né, com psiquiatria, ele vai dizer, bom, pode ser algum problema na cabeça. Então, na verdade, mesmo que cada um tenha um foco diferente do outro, todos vão dizer que existiu alguma coisa naquele momento. Desta mesma forma, a cultura da Mesopotâmia, mesmo que cada um viesse a dizer coisas diferentes segundo o seu próprio Deus, tá? A verdade é que todos acabavam falando a mesma coisa, certo? No fim era isso, tá? As narrativas, elas não eram exatamente iguais, tá? Exatamente iguais e nem exatamente como dizia a Bíblia. Por quê? Porque se você for perceber, mesmo que eles vivessem próximos uns aos outros, e isso ajudou na disseminação dessa crença, houve uma apostasia, cada um acabou adorando o seu próprio Deus e acabou deixando de acreditar naquele Deus único, né, monoteísta, a qual adorava Adão e a qual adorava Noé, certo? Então o que nós encontramos nesses lugares são escolas semelhantes, tá, com elementos semelhantes que lembram um relato histórico semelhante à Bíblia, que nada mais é semelhante às outras tantas histórias correlacionadas naquele espaço geográfico. Isso acontece não somente com Adão e Eva, isso acontece também com o dilúvio, tá? Isso acontece também com a história da árvore da vida. São relatos, são momentos específicos da história, como por exemplo a Torre de Babel, tá? Que gera uma história grande, um dilúvio, uma hecatombe, que tem que ter sim, né, relatos semelhantes nas outras sociedades, tá? E a mesma coisa foi com Adão e Eva. O início de uma sociedade, o início de uma civilização, de um povo, tem que ser um evento único na história de qualquer cultura, seja da Mesopotâmia, seja nas Américas, seja na Ásia, seja na Europa, na Oceania. Todos têm uma história em comum, um início de se contar. E o interessante é que todos se assemelham, né? Lembram a história do Gênesis, certo? Então nós vamos ver aqui algo relacionado a isso. Vamos então ver aos poucos o que na história, eu coloquei aqui o Iraque, né? Porque nesse espaço aqui foi um espaço onde você tem a história, né, da humanidade ali propriamente dita. Então você tem ali o Adapá, tá? Adapá ou Alulim. Isso foi uma história que foi relatada da antiga Suméria, 4.000 anos antes de Cristo, e remonta a uma escrita, que é esse tablete aí, de 3.500 anos antes de Cristo. Quem foi Adapá? É o primeiro rei pré-diluviano, na forma de um homem vestido com um peixe. Ele é o primeiro dos Apicalo, ou seja, um dos 7 sábios enviados por Ea para civilizar os seres humanos. A lenda conta que Adapá foi um dos 7 sábios pré-diluvianos enviados por Ea para trazer as artes da civilização para a humanidade. Uma dessas artes, introduzidas por Adapá, foi a prática de ritos religiosos na cidade de Eridu, onde foi rei sacerdote no templo Eapsu. A certa altura, o deus Anu convocou a sua presença. Ea, seu pai, pensando que Anu o pretendia castigar por ele ter quebrado as asas de Ninliu, do vento sul, que tinha derrubado o seu barco de pesca, aconselhou a não tomar nada que lhe fosse dado para beber ou para comer,
ia limitar-se apenas a pedir desculpas pelas suas ações. Mas, em lugar do pão e da água da morte, Anu serviu-lhe o pão e a água da vida. Seguindo o conselho do pai, Adapá recusou e teve de ficar sujeito à morte, bem como toda a humanidade que lhe seguiu. Então você observa que nós temos uma história bem relevante aqui, que lembra Adão. E você vê que a palavra, né, o nome Adapá, um nome sumeriano, ela lembra um nome hebraico, Adam, né, que é em hebraico Adam, Adapá, Adam, Alulim. São nomes parecidos, né? E aí você vê que esse camarada, ele tem uma semelhança com uma história parecida com a de Adão e de Eva. E eles acabam se tornando, né? Não que eles sejam os primeiros homens, tá? Adapá não foi o primeiro homem, mas a sua história lembra a história de Adão e Eva, tá? E aí é que está. Eis a grande questão dos céticos. Será que Moisés se inspirou no conto de Adapá, que tem muito mais coisas do que isso? Adapá também foi vestido com roupas, né? Foi ungido, semelhante à história de Adão e Eva, que depois que pecaram, eles também foram vestidos, tá? Então segue aí uma pergunta: será que Moisés, ele viu neles dois, né? Neles dois não, em Adapá, essa história, e ele pensou: caramba, que história maneira, eu vou fazer uma igualzinha? Foi assim que ele fez? Ele olhou para a história de Adapá e falou assim: nossa, essa história é muito legal, eu vou fazer uma semelhante, eu vou colocar uma aqui que vai arrebentar, vai ser melhor do que essa. Foi assim que Moisés pensou? Só por ele ter escrito muito tempo depois? Ou a história de Adapá, mesmo que seja mais antiga que a história de Moisés, porém Moisés, pela revelação, traz o cumprimento real e conserta a visão de Adapá? O que você acha? Então vamos continuar a nossa saga. Vamos ver aqui outras histórias parecidas em outras regiões e como elas se comportam. Nós temos também a história de Adamu. Então nós temos Adapá, né? Nós temos Adamu. Adamu já é na antiga Síria, que hoje é atual Iraque. Quem foi Adamu? Foi um rei assírio e listado como o segundo entre os 17 reis que viviam em tendas, dentro das crônicas da Mesopotâmia, que reuniu entre 2400 a.C. e 2375 a.C. Os assírios foram um império posterior ao dos sumérios, tá? Então Adamu ele pode ser um título, tá, de realeza advindo de um ancestral famoso, tá? Advindo de um ancestral famoso, Adamu ele pode ter recebido esse título, tá? Que lembra muito a história de Adão e Eva, ou perdão, que lembra muito o nome de Adão, tá? E quem diz isso, tá? Isso está no livro Mesopotamian Chronicles, tá? Na página 165, aonde ele fala que a história de Adão e Eva pode ter sido um motivo pela qual Adamu, que lembra Adão, tá? Um motivo pela qual ele pode ter tomado esse nome como título, ok? Então nós temos aí Adapá e agora nós temos também Adamu, tá? Essa de Adamu não é apenas uma curiosidade, tá? É apenas uma curiosidade, porque o que bate mais legal mesmo com a história é o Adapá, tá?
mas são nomes semelhantes. É isso que você tem que ter em mente, tá? Que são nomes semelhantes. Agora nós temos também Alaparos. Alaparos já é na Babilônia. Na verdade, a Babilônia é tudo isso daí, né? Essa parte daí foi mais tarde a Babilônia. Alaparos, né? Alaparos, filho de Aloros, comparado com Adapa, ou Adamo, do mito de Adapa. Reinou por 10.800 anos. Claro, isso aqui é uma lenda. Ok? Isso aqui não é uma verdade, né? Isso aqui é uma lenda. Isso está descrito lá na revista Vértices número 15 de 2013, do Departamento de Letras Orientais da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, da Universidade de São Paulo. Tá? Então você observa que nessa região você tinha Adapá, você tinha Adamu, você tinha Alaparos, tá? Que todos lembravam quem? O mito de Adapá. Todos lembravam esse mito. Tá? É um mito que foi o primordial, foi o mais antigo. Nós temos um relato mais antigo da história da Mesopotâmia acerca de um homem que lembra bastante, né, a história de Adão e Eva. E essa história ela acaba se espalhando aqui por essas regiões e aí ela acaba difundindo, né, essa crença, claro, com formas diferentes, tá? Com nomes diferentes, porém símiles. Nomes diferentes, porém símiles. E aí você vai lá para o mundo nórdico. O que você encontra lá no mundo nórdico que é semelhante a uma história que bate com o de Adão e com a Eva? Aí já no caso não é Adão, seria Ask ou Aske, da mitologia nórdica. Segundo a mitologia nórdica, Ask ou Aske é considerado o primeiro homem, tal como sua companheira Embla, que lembra quem? Eva. Foram criados a partir de uma árvore, e deles descende toda a humanidade. Odin e seus irmãos, no ato de infundir vida em 2 troncos de árvore de uma praia, converteu-os no primeiro homem e na primeira mulher. Então Odin, para poder dar vida, né, dar o sopro de vida, né, o espírito de vida neles, né, eles tiraram essa vida extraída de um tronco de uma árvore de uma praia, tá? E eles entendem que esse seria, né, os primórdios dos seres humanos nos países nórdicos, né? E aí seria Ask e Embla, né? Que lembra aí Adão e Eva, ok? É onde mais nós também temos uma história que vai lembrar, né, os primórdios da humanidade, são os povos ameríndios. Para os indígenas, antes dos jesuítas os catequizarem, Tupã representava um ato divino. Era o que tinha dado o sopro da vida. E o homem era uma flauta animada, que ganha a vida com o fluxo que por ele passa. Ou seja, eles acreditavam que Tupã ele tinha criado uma flauta, né? Que essa flauta seria o ser humano, e que ele, ao assoprar, olha que interessante, né? Ao assoprar essa flauta, ele estava dando fôlego de vida a essa flauta, né? E quando o homem ganha esse fluxo de vida, né, ele ganha a própria vida e ele passa a ser uma flauta animada, né? É uma história que relembra, tá? Então o que ocorreu lá no Éden. Você observa que essas histórias, elas são histórias que, mesmo longe uma das outras, tá? Você vê que lá no Oriente os nomes são parecidos. Chega aqui já não é tão parecido, mas porém existe uma semelhança com a história do Éden, ok? Então as pessoas vão perguntar: bom, ok, beleza, mas isso não significa que a história do Gênesis é uma história verdadeira, porque está na cara que é uma cópia. Isso é uma cópia, né, real e pronta do que fizeram os que vieram antes de Moisés. Onde é que está então o achado arqueológico que comprove que um único Deus criou o casal, né, que seja mais antigo do que esses achados sumerianos?
o que acontece é o seguinte, tá? Onde está esse achado arqueológico? Na verdade, todos esses achados arqueológicos comprovam que o homem, ele veio criado por Deus. Pronto. Todos esses achados arqueológicos, eles comprovam isso. A não ser que essa pessoa que está indagando dessa forma creia que o homem ele foi criado de acordo com o mito de Adapá. Certo? Algo que não existe mais. Perfeito? Porque é o seguinte, alguma história aqui tem que ser real. A não ser que ele creia que tudo veio do Big Bang. Se ele acredita que tudo veio do Big Bang, que nós somos um projeto, né, de um processo evolutivo, aí já é outros 500, tá? Então, se eu quiser desqualificar uma narrativa, eu vou ter que desqualificar todas as narrativas, todas elas, porque eu não posso chegar e dizer, não, isso aqui é mentira, isso aqui não existe, isso aqui é um mito, tá? Então, qual é a sua versão? Em que você acredita? Você não acredita em nada? Porque Deus criou o ser humano. E como que ele criou? Né? Então qual seria a sua narrativa? Você tem duas opções nesse caso. Ou você não crê, ou você crê. O que você não pode é crer em duas coisas. Crer que Deus criou e não crer que nós somos uma criação de Deus. Aí a pessoa vai falar, ah, mas essa história é uma história mentirosa, porque diz que é a criação dos deuses, né? São os deuses que criam um homem, e não um único Deus que cria. Essa história de que um único Deus que cria, isso vem, né, do monoteísmo. Mas quando você olha para a história de todas as outras achados arqueológicos, são deuses que criam. Então, isso é um plágio, né, modificado pelo judaísmo. Bom, se você pensa dessa forma, quando Moisés diz que no princípio criou Deus os céus e a terra, você observa que nas outras religiões também dizem que foram os deuses que criaram os céus e a terra. Então isso também seria um plágio? Então, na verdade, quem criou os céus e a terra não foi Deus, foram um panteísmo de deuses? Se a questão de criar um homem aplicando a um único Deus é um plágio reformulado, então existe também a questão de que não foi um único Deus que criou o mundo, foram vários deuses que criaram, porque Moisés também diz que foi só um Deus que criou o mundo. Então, se existe um plágio aqui, existe um plágio ali também. A gente tem que tomar muito cuidado com essas afirmações para a gente não acabar caindo aí numa situação complicada. Né? Que se você for querer desqualificar todas as coisas, querer desqualificar toda a narrativa, foi como informei, você vai ter que desqualificar tudo. Agora veja que interessante, né? Então, enviou Moisés seu servo e a Arão, a quem escolhera. Bom, como é que Deus vai chamar Moisés de meu servo se ele fica plagiando coisas do panteísmo? Se ele é um plagiador, não tem que ser chamado de meu servo, certo? Neemias 8:1. E chegando o 7º mês, e estando os filhos de Israel nas suas cidades, todo o povo se ajuntou como um só homem, na praça, diante da porta das águas, e disseram a Esdras, o escriba, que trouxesse o livro da lei de Moisés, que o Senhor tinha ordenado a Israel. Então existe um livro da lei, que é o Pentateuco, que foi Deus quem ordenou por intermédio de Moisés. Bom, então estaria Moisés descumprindo o mandamento de Deus que diz, não mentirás? Malaquias 4:4. Lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo, que lhe mandei em Horebe, para todo Israel a saber estatutos e juízos. Meu servo, Moisés, meu servo. Da onde Eclesiastes tirou esse texto? E o pó volte à terra, como era, e o espírito volte a Deus que o deu. Da onde Eclesiastes tirou essa ideia de que o homem veio do pó? Jó 10:9. Peço-te que te lembres de que, como barro me formastes, e me farás voltar ao pó. Da onde Jó tirou esse texto? Estaria então aí Malaquias e outros profetas todos enganados por Moisés?
Vamos ver aqui o que diz no Novo Testamento. Diz assim, Lucas 3,38. E Cainã de Enos, e Enos de Sete, e Sete de Adão, e Adão de Deus. Bom, se Cainã é ser humano, se Enos é ser humano, se Sete é ser humano, Adão não é um ser humano, quem seria Adão? Né? Adão aqui então seria Adapá? Seria isso? Bom, mas se Adão é Adapá, então o que está em Gênesis não é o certo. Porque o que os judeus entendem como lei não é o que está lá em Adapá, é o que está em Gênesis. Ou será que estão falando de um outro Adão? Acaso esse Adapá, ele gerou Sete? Então de qual Adapá eles estão falando, né? Ou de qual Adão ele está falando, né? Judas 1,14. E destes profetizou também Enoque, o sétimo depois de Adão. Olha aí, Adão é um ser humano, ele viveu. 1 Timóteo 2,13, Paulo falando, porque primeiro foi formado Adão, depois Eva. Olha aí, estaria Paulo também enganado? E o apóstolo João, em Apocalipse 12,9, que diz que foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente chamado Diabo, Satanás, que engana todo o mundo. Então, tanto Judas como Paulo, como Lucas, como João, estão acreditando que existiu algo lá no Éden, que enganou alguém e que foi criado. E por último, nós vemos aqui o próprio Jesus falando, em Mateus 19, 4, 5. Ele, porém, respondendo, disse-lhes, não tendes lido que aquele que os fez no princípio, macho e fêmea os fez? Ele disse, portanto deixará o homem pai e mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois numa só carne. Então, o próprio Jesus, ele está informando que lá no Éden, lá no princípio, naquele livro de Gênesis que Moisés escreveu, Deus fez macho, Deus fez fêmea. Isso quem disse foi Jesus. Então, se você desqualificar a história de Gênesis, desqualificar a história de Adão, você tem que desqualificar os profetas, tem que desqualificar Jesus e tem que desqualificar os apóstolos, e vocês não precisam acreditar em mais nada, continuem no seu ceticismo. Agora, se você é cristão e quer ser um cristão liberal, não vai dar. Ou você crê, ou você não crê. Amém? Fica com essa palavra em nome de Jesus.